Louvado seja Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 18, que nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, nós temos duas palavras que está aqui no imperativo. A primeira está no aspecto negativo: não vos embriagueis com vinho. E a outra está no aspecto positivo: enchei-vos do Espírito Santo. Então, primeiro Deus diz que não é para a gente se embriagar com vinho, e depois nos diz que devemos nos encher do Espírito Santo. Agora, esse vinho aqui, ele é um vinho simbólico. Ele não é o vinho alcoólico. Quando o apóstolo está falando sobre este vinho, ele está usando uma linguagem espiritual. Ele está falando de uma forma metafórica. E quando ele diz não vos embriagueis com o vinho, era de conhecimento dos efésios, porque o Deus conhecido como Deus Dionísio, ele era um deus da cultura grega, da mitologia grega, e ele era chamado de um deus do vinho. E a forma em que as pessoas prestavam cultos a este Deus era justamente tomando bastante vinho. Então, sempre que você vê uma pessoa enchendo a cara de bebida alcoólica, é óbvio que ela está cultuando a Satanás. É óbvio que ela não apenas está curtindo a vida, mas ela está prestando culto. Ela está prestando culto a este espírito maligno, porque de Deus ele não tem nada. Esse espírito maligno, conhecido como Dionísio na cultura grega, e na nossa cultura popular seria o Zé Pilintra, ou seja, o espírito da bebida. E é interessante que quando o apóstolo diz não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não prestem culto a este Deus, porque a lógica era essa: quanto mais eles bebiam, mais eles ficavam inspirados, mais eles se alegravam, mais eles ficavam de certa forma livres em seu pensamento. Mas de acordo com o apóstolo, o que a bebida faz? A bebida, ela domina. Uma pessoa sob o efeito do álcool, ela está dominada. Ela fica sob o domínio do álcool, e ela não faz mais o que ela quer. Ela perde a sua coordenação, ela perde, por exemplo, a sua capacidade de fala. Quem está bêbado, a gente sabe que não fala corretamente, a sua visão fica turva, ele não tem equilíbrio, ele não tem coordenação motora. Por qual razão? Porque ele está totalmente dominado pelo álcool. E da mesma forma,
é uma pessoa quando ela está dominada pelo pecado. O pecado no mundo espiritual é como uma embriaguez. A carne é como uma pessoa está embriagada. E quando o apóstolo está dizendo, não vos embriagueis com o vinho, ele está dizendo, não sejam controlados pelas obras da carne, como ele dizia aos Gálatas. Quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho, não sejam controlados pelo pecado, porque é isso que o poder do pecado faz. O pecado é como uma embriaguez. A pessoa fica fora de si, a pessoa fica dominada, a pessoa fica totalmente controlada. Mas quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não fica descontrolada. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela não fica desequilibrada. Pelo contrário, quanto mais cheios do Espírito Santo a gente for, mais controle sobre nós teremos. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais poder sobre nossas faculdades, mais controle sobre nossas ações nós teremos. É por isso que Paulo está dizendo aos Gálatas, no capítulo de número 5 e o versículo de número 22, em uma forma adversativa, espírito e carne. Mas os frutos do Espírito são paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. E outras traduções, temperança. E o que é isso? Autocontrole. Quando o Espírito de Deus ele enche a minha vida, eu fico sob controle. Eu consigo ter controle sobre minhas ações. Eu consigo ter controle sobre mim mesmo, sobre as minhas emoções. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, aquilo que a aborrece, ela diz assim, isso não vai me aborrecer. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando vê um pensamento negativo, ela diz assim, isso não vai me dominar. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, quando vem, por exemplo, um pensamento maligno, um pensamento pecaminoso, ela diz, eu não vou me deixar dominar por esse pensamento. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo a gente estiver, mais controle sobre nós teremos. Faça assim comigo, assim, se belisque. Faça isso, pode fazer. Isso aí se chama carne. E você sabe o que significa carne no grego? Natureza pecaminosa. Essa sua carne, ela tem a tendência constante de pecar contra Deus. E é por isso que Paulo fala aos Gálatas que é para a gente crucificar essa carne. A gente precisa crucificar essas paixões carnais. E para a gente fazer isso, só tendo uma vida cheia do Espírito Santo, só sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então essa carne que significa natureza decaída, natureza pecaminosa, ou seja, ela tem como função de pecar contra Deus, de, por exemplo, ter apetites, ter desejos carnais, desejos pelo pecado, desejo pelas coisas do pecado. E uma coisa é fato, quanto mais pecarmos, mais o pecado nos domina. É isso que o pecado faz. Por que não é interessante o crente pecar contra Deus? Porque o pecado,
O diabo, ele não quer apenas que você peque, mas ele quer que você seja escravo do pecado. Viva na escravidão do pecado, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele aprisiona. Aí se você, por exemplo, meditar lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo de número 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e opõe-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, quando uma pessoa está dominada pela carne, às vezes lá no íntimo santo dela, ela diz: eu não quero fazer isso, mas você já está dominado pelo pecado. Aí veja aqui no versículo 16, o apóstolo diz em Gálatas, versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque as obras da carne, versículo 19, são manifestas, as quais: prostituição, impurezas, lascívias, idolatrias, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, uma pessoa dominada pela carne demonstra que ela não tem o Espírito Santo. Uma pessoa dominada pela carne demonstra que o Espírito Santo não atua na vida dela. Porque quando o Espírito ele passa a atuar na nossa vida, ele controla, ele nos liberta do poder do pecado. O Espírito Santo nos liberta do poder do pecado, porque João capítulo 8, versículo 34 diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E de acordo com Romanos capítulo 6 e o versículo 14, é isso que o pecado faz. O pecado, ele domina, ele aprisiona. Está em Romanos capítulo de número 6 e o versículo de número 14, o apóstolo Paulo confirma, dizendo: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então o pecado, quando ele é praticado, ele por sua vez, ele nos domina, ele nos controla. A pessoa não tem controle. Ela é semelhante a um homem que está embriagado. Ela é semelhante a um homem que está sob o efeito do álcool. Mas o que o Espírito Santo ele faz nas nossas vidas? Ele nos liberta. O Espírito Santo ele começa através do seu poder a nos libertar do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, quando ele opera na nossa vida, ele nos liberta do pecado. 1 João capítulo 1, versículo de número 9, a palavra do Senhor assim nos diz: se confessarmos e deixarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Louvado seja Deus. E o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Em Romanos capítulo 12, versículo 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal
com o bem. Então, quando o Espírito Santo ele age na vida do crente, ele opera na vida do crente, ele causa essa mudança, ele causa esse efeito. A pessoa fica diferente. Por quê? Porque ela não é mais dominada pelo pecado, ela não anda mais sob o domínio do pecado. E agora essa pessoa, ela, por ter o Espírito Santo, o pecado não tem mais domínio sobre ela. Paulo fala, aliás, Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistis ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí digamos, todo mundo aqui tem desejo carnal. Aí esse desejo carnal ele quer se apoderar de você. Mas aí você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí você, naquele momento, você começa a combater esse desejo, orando a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor tire esse desejo do meu coração. Eu quero que o Senhor comece a arrancar esse pensamento pecaminoso do meu coração. Aí você naquele momento está se sujeitando a Deus. Aí o diabo ele vem com mais ímpeto, o diabo ele vem com mais força. Mas aí você está cheio do Espírito Santo, então aquele desejo ele desaparece e o diabo foge de você. Porque quando temos uma vida cheia do Espírito Santo, o diabo não consegue nos influenciar em absolutamente nada. Um crente cheio do Espírito, de acordo com Efésios capítulo 4, 27, ele não dá lugar para o diabo. Ele não dá. Por quê? Porque ele tem discernimento espiritual. Ele consegue discernir que certos pensamentos, certas influências são malignas. E às vezes a tua mente te engana muito. Às vezes as tuas deduções te enganam muito. Às vezes as tuas intuições femininas te enganam muito. Às vezes os teus pensamentos, aqueles que ficam vagos, e você pensa que é Deus que está te mostrando, não, é o diabo que está te influenciando. E a gente precisa ter o Espírito Santo para saber, isso aí é o diabo, isso é o inimigo. Então eu não vou dar lugar para o diabo, eu não vou dar lugar para Satanás. Eu acho lindo quando às vezes o crente se depara com alguém que vem trazer uma fofoca. Eu vi o pastor sexta-feira falando de fofoca, e uma vez eu fui cometer esse pecado da fofoca também. Eu fui cochichar com um servo de Deus: tu soube aí da nova e tal. Aí sabe o que ele me disse? Ele disse: vamos orar por ele. Irmão, aquilo ali foi um tapa na minha cara. Eu me senti assim tão mal, e fiquei sem graça assim, com aquela vergonha alheia. Fui para casa, fui orar e pedi perdão para Deus. Porque a fofoca ela acaba a partir do momento que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, a fofoca não fica nela. E é uma palavra mágica quando a gente diz assim: vamos orar por ele, vamos apresentar a vida dela em oração, vamos interceder pelo nosso irmão. Pronto, acabou. Por quê? Porque quem está cheio do Espírito não entra. Tudo aquilo que é para te contaminar, o Espírito Santo bloqueia, não entra no teu coração. Eu não vou pecar contra Deus.
eu não vou pecar contra o Senhor, eu não vou perder a minha bênção, eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder. Agora preste atenção, irmãos. Se uma pessoa, a gente já viu que uma pessoa que, quando ela tem o Espírito Santo, ela não é controlada pela carne. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não é controlada, ela não é influenciada pelo diabo. Agora, esse aqui é o último estágio. Quando uma pessoa, ela é dominada, ela é cheia de fato do Espírito Santo, ela é dominada por Deus. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela é dominada por Deus. Aí você abre lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 16, e o versículo de número 13, a palavra do Senhor diz que o profeta Samuel unge a Davi. Aí o que o texto diz? O Espírito se apossou de Davi, e a expressão se apossar é exatamente esse termo aqui, é pegar com as duas mãos, é dizer desta forma: eu não te solto mais a partir de hoje. Então diz que o Espírito se apossou de Davi, e Davi não foi mais o mesmo desde aquele dia. Davi não foi mais a mesma pessoa desde aquele dia. E o que aconteceu com Davi depois que o Espírito se apossou dele? Número 1, ele perdeu o medo. Quando o Espírito ele se apossa da tua vida, ele lança fora todo o medo, ele tira todo o medo do teu coração. Aí você, quando medita, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 17, a palavra do Senhor nos diz que quando Davi estava cheio do Espírito Santo, capítulo 17, 26 e 28, quando ele olhou Golias afrontando o povo de Deus, Davi disse assim: quem é esse incircunciso? Estava todo mundo com medo de Golias, mas Davi não tinha medo. Quando o Espírito Santo ele se aposta da nossa vida, ele tira o medo. A palavra do Senhor, por exemplo, nos diz que Pedro ele era tímido, ele era uma pessoa totalmente tímida, mas em Atos capítulo 2 e o versículo de número 17, enquanto os homens diziam assim: esses aí estão mortos, eles estão embriagados, e Pedro se levanta com ousadia dizendo: estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, mas sendo esta a terceira hora do dia em que o profeta Joel disse: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, Pedro começou a pregar a palavra. Então, quando o Espírito Santo ele se aposta de uma vida, ele tira o medo, ele tira a insegurança. Você que tem medo de ter oportunidade de dar uma saudação, você perde esse medo. Você que tem medo de dar uma palavra, de vir aqui à frente, irmão, você fica cheio de ousadia, você perde esse medo. Quando o Espírito ele se aposta da sua vida, ele começa a te capacitar, ele começa a te encher. Aí se você tem algum medo, por exemplo, de dizer a verdade, você perde esse medo, porque o Espírito Santo ele tira, e você fala a verdade, você é cheio de ousadia. Eu digo mais além, o Espírito Santo ele tira o medo da gente até de morrer. Isso mesmo. Eu já vi crente enfrentando assaltante. Aí o assaltante vem, o crente bota a Bíblia em cima, cara. Vem aqui que eu estou com
a palavra, o assaltante sai correndo. Aí alguém diz: você é louco, você podia pegar uma bala na cabeça. Irmão, louco não, é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não tem nem a morte. Todos esses homens que morreram pela causa do Evangelho, como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, eu tenho certeza que esses homens, eles só morreram pela causa do Evangelho porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você nega a Jesus na hora da morte. Eu tenho certeza disso. Se um bandido colocar uma arma na tua cabeça, que nega Jesus agora, senão eu te mato. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você nega na hora. Eu acredito que Pedro, Tiago, todos os apóstolos, todos esses homens só morreram pela causa do Evangelho porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Ninguém consegue enfrentar o diabo sem estar cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue enfrentar o inimigo sem estar cheio do Espírito Santo. Ninguém consegue enfrentar obra de bruxaria, de macumbaria, sem estar cheio do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheio de Deus, a gente é tomado de uma ousadia. Quando a gente está cheio de Deus, a gente é tomado, aleluia, de uma determinação. É por isso que a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sabe o que fazer naquele determinado momento. Você dá o basta para certas situações. Eu dou o basta hoje. Isso é porque você está cheio do Espírito Santo. Isso é porque você está cheio de Deus na tua vida. Agora tem uma coisa: quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela perde o medo, e as pessoas também ficam com medo dela. Lá em Atos capítulo 5, o que nos fala? Que as pessoas, do capítulo 1 até o 13, as pessoas colocavam os enfermos, para que a sombra de Pedro fosse projetada sobre os enfermos. Aí eu pergunto para a igreja: por que eles faziam isso? É porque eles tinham medo de chegar perto do apóstolo. Eles souberam que Pedro chegou para Ananias e Safiras e disse: cadê o dinheiro? Foi quanto? Aí ele veio mentindo do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que os dois morreram naquele dia. Aí eles ficaram com medo. O povo ficou com medo. Eles temiam os apóstolos. Quando o apóstolo passava, eles ficavam a uma certa distância. Não quero chegar perto desses homens não, porque eu tenho medo de morrer. E Deus, ele pode encher tanto a sua vida. É como, por exemplo, aqui em Ribamar tinha um pastor. Ele foi um dos pastores antes do pastor João Batista Amorim. Ele se chamava Carlos Augusto. Eu era pequeno na época. Eu tinha 12 anos, mas estava o testemunho dele. Quando ele andava na rua, padre e macumbeiro atravessavam para o outro lado. Deus me livre de passar perto da frente desse homem. Porque o homem, quando ele é cheio do Espírito Santo, as pessoas temem a ele. As pessoas têm medo dele. Quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas passam a ter convicção de seus pecados quando estão perto de você.
E tem gente que começa a chorar só em te ver. Um grande homem, um grande evangelista chamado Charles Finney, onde ele passava, só ia a pessoa olhar para ele, a pessoa começava a chorar. Aí teve um dia que ele entrou dentro de uma fábrica, aí quem olhava para ele começava a chorar. Aí começou a chorar, aí os operários, todo mundo parou com a obra. Aí o chefe da fábrica chegou e disse: por que a obra parou? Alguém morreu? O que aconteceu? E o chefe olhou para Charles Finney e disse: o que foi? O senhor está trazendo alguma notícia nova? E ele perguntando, aí o dono da fábrica começou a chorar também. Ele disse: por que quando eu olho para você eu começo a chorar? Aí Charles Finney disse: arrependei-vos e convertei-vos os vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Aí todo mundo dobra o joelho e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Agora, quem de fato é cheio do Espírito Santo está registrado em 1 Samuel 24 e 1 Samuel capítulo 26. Davi teve duas ocasiões, duas oportunidades para matar o rei Saul, mas ele não faz nada contra o rei. E ele ainda diz assim: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Irmão, quem é cheio do Espírito Santo jamais vai ter a ousadia de se levantar contra a autoridade constituída por Deus. Há quem pense que quem é cheio do Espírito Santo tem mais autoridade do que o pastor. Quem é cheio do Espírito Santo tem mais autoridade do que o diácono, do que fulano. A natureza do Espírito Santo, ela é mansa. Quem é cheio do Espírito jamais vai participar de rebelião. Quem é cheio do Espírito Santo jamais vai participar de grupinho, de panelinha. Jamais vai aceitar tudo que seja contrário ao pastor da igreja, à liderança da igreja. Quem é cheio do Espírito respeita a autoridade. E essa era a marca de Davi. Ele era cheio de Deus. Ele nunca se levantou contra Saul. Agora o que é interessante é que Saul perseguiu Davi e tinha ciúme de Davi. Quando você tem o Espírito Santo, você não sente ciúme de ninguém. Você não sente inveja de quem Deus está levantando. Você não sente inveja de quem Deus está usando. Porque o Espírito Santo, ele enche o teu coração de amor. E quando você tem o amor de Deus no teu coração, você fica feliz. Você fica contente em ver pessoas sendo usadas por Deus. Quando você é cheio do Espírito, você compartilha o Espírito com os outros. Lá em Números capítulo 11, a Bíblia diz que diversos homens começam a profetizar. Aí lá vem Josué, chegou para Moisés: olha aí, Moisés. Moisés, o que tem? Você não está vendo? Profeta aqui tem que ser só o Senhor. Cheio do Espírito tem que ser só o Senhor. Aí Moisés olha e diz: oxalá que todos sejam cheios. Que todos sejam cheios. E quando Moisés está dizendo isso, ele está profetizando o derramamento do Espírito. E lá em Joel capítulo 2, 28, o derramamento do Espírito, o alvo quem é? Alguns? Não, todos.
E eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus não quer encher só uns aqui, Deus quer encher todos nós. Ele quer encher todos nós com o seu Espírito. E uma evidência de que quando você realmente vê que a pessoa tem o Espírito Santo, ela torce pelo sucesso do outro. Quando você vê que realmente a pessoa tem o Espírito Santo, ela se alegra com o sucesso do outro. Quando a igreja está cheia do Espírito, não há espaço para porfia, não há espaço para disputa, não há espaço para inveja. Está aqui, irmão, no texto. O pastor leu do capítulo 5, do 1 até o 18. O apóstolo não admite esse tipo de comportamento dentro da igreja. E é interessante que lá no capítulo 5, versículo 6, mostra até casos de avareza. Quem está cheio do Espírito Santo não é avarento. Quem está cheio do Espírito Santo ajuda a obra de Deus, contribui com a obra de Deus. Eu tenho o Espírito Santo, mas é avarento. Eu tenho o Espírito Santo, mas não ajuda a obra do Senhor, não ajuda o próximo. Não tem como ser cheio do Espírito Santo e uma pessoa ser avarenta. Não tem como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser invejosa. Isso não é Espírito Santo. Não, porque a irmã ali, ela é profetisa do Senhor. Deus usa a mulher, ela é um vaso, mas gosta de uma fofoca. Isso não é Espírito Santo. Não é. A igreja tem que aprender que uma coisa é ser cheio de poder e outra coisa é ser cheio do Espírito. Ser cheio do poder é uma coisa e ser cheio do Espírito é outra coisa. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa cheia do poder. Ela pula dentro da igreja, isso é poder. Ela sapateia dentro da igreja, isso é poder. Ela roda dentro da igreja, ela se joga no chão, é poder. E poder ninguém controla, é verdade. Poder ninguém controla. Ninguém controla o poder. Você grita, você chora, você pula, você glorifica. É poder. Saul foi cheio do poder. Ele foi cheio do poder. Agora, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Porque o poder, ele é esporádico. Uma coisa é você ser cheio da presença de Deus, e outra é você ser cheio do poder de Deus. Pastor, teve um irmão que eu vi que ele estava falando línguas estranhas outro dia, ele estava pulando outro dia, mas depois eu vi esse irmão pecando. Então aquele poder que estava sobre ele, aquela presença que estava sobre ele é falsa. Não, não é falso. Era o poder de Deus mesmo. Era a presença do Senhor mesmo. Agora, poder não é ser cheio do Espírito Santo, porque o poder de vez em quando. É por isso que tem gente que é só o sangue, fala mal um do outro, mas chega na igreja, aí chora, pula, sapateia, mas não muda de vida, porque é poder. Agora, ser cheio do Espírito, a pessoa muda de vida. O jeito da pessoa muda. Ser cheio do poder, a pessoa profetiza. Ser cheio do poder, a pessoa até opera milagre. Mas ser cheio do Espírito, a pessoa ama. A pessoa é bondosa. A pessoa suporta a provocação. É por isso que é totalmente diferente você ser cheio do poder e ser cheio do Espírito. Aí eu pergunto para a igreja: o que é que vocês querem? Ser cheio do poder ou ser cheio do Espírito? Quem quer ser cheio do Espírito? É totalmente diferente.
Uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito, ela tem controle sobre si mesma, como nós já vimos. Agora, quando a pessoa ela está cheia do poder, eu digo, irmão, quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela é obrigada a operar sinais? Sim ou não? Quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela opera sinais? Opera? Vou perguntar de novo. Quando uma pessoa é cheia do Espírito, ela é obrigada a operar sinais? Sim ou não? Me mostra na Bíblia qual foi o dia que João Batista orou para o cego enxergar. Me mostra na Bíblia qual foi o dia que João Batista orou para o mudo ouvir. Ou para o surdo falar, para o mudo, para o surdo falar. Não tem. Mas a Bíblia diz o que? Que ele era cheio do Espírito Santo. E desde quando ele era cheio do Espírito Santo? Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele era cheio do Espírito desde o ventre. Ou seja, ele nunca deixou de ser cheio do Espírito Santo. Mas a gente não vê ele operar sinais, a gente não vê ele operar maravilhas, mas ele era cheio de Deus. Tem homens cheios do Espírito que só pregam, e a igreja deles estão cheias. Não precisa profetizar, não precisa revelar nome, não precisa revelar CPF. Eles nunca profetizam. Tem homens de Deus que estão cheios do Espírito, que eles não falam nem línguas, e a igreja está lá, várias pessoas sendo atraídas para escutar esses homens. Porque uma coisa é ser cheio do Espírito, e outra coisa é ser cheio do poder. Agora deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Uma pessoa cheia do poder é evidência de salvação? E uma pessoa cheia do Espírito? Com certeza. Uma pessoa cheia do Espírito é evidência de salvação. Agora, uma pessoa cheia do poder não é evidência de salvação. E Paulo não está dizendo sejam cheios do poder, mas Paulo está dizendo sejam cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Irmão, feche os seus olhos. Louvado seja Deus. Se concentre na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu quero que neste momento agora você faça uma oração. Eu quero ser cheio do Espírito. Enche a minha vida com o teu Espírito, Senhor. Agora, quem é cheio do Espírito é cheio do poder também. Quem é cheio do Espírito é cheio do poder. Quem é cheio do poder é só algo esporádico, é só algo momentâneo. Agora, quem é cheio do Espírito é algo constante. Agora, o Espírito, ele muda a tua vida, ele transforma teu jeito de ser, ele transforma o teu coração, ele tira todo o ódio, ele tira toda a inveja, ele muda teu comportamento, ele te liberta do pecado, ele muda teu jeito de ser, ele muda teu jeito de falar. Você começa a ter uma mudança radical na sua vida, no seu jeito. Isso é evidência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está operando tanto o querer quanto o efetuar de Deus. É o Espírito Santo que está gerando essa mudança dentro de ti. Agora, poder não transforma, poder não muda, poder pode encher naquele momento, poder pode alegrar naquele momento, mas o poder ele não transforma. Mas uma vida cheia do Espírito Santo, ela é transformada. E eu quero declarar em nome de Jesus nesta noite,
o poder, a unção do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Eis que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão os vossos mancebos e os jovens terão visões. Aleluia. Comece a receber o Espírito Santo de Deus na tua vida, comece a sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia. Pedro, cheio de ousadia, cheio do Espírito, olhou para aquele paralítico e disse: levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. E aquele paralítico andou. Pedro, cheio do Espírito, olhou para o Sinédrio e disse: nós não pararemos de falar das coisas que ouvimos e escutamos, aleluia, mas nós iremos obedecer a Deus e não a homens. Seja cheio do Espírito. Lança fora todo medo, Senhor. Lança fora toda rebeldia. Lança fora todo comportamento déspota. Lança fora, Senhor, tudo que não te glorifica, tudo que não condiz com a tua palavra. Lança fora todo comportamento ímpio. Lança fora. O último sintoma de quem é cheio do Espírito, ele deseja Deus. Ninguém deseja Deus como uma pessoa está cheia do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo deseja orar. Quem está cheio do Espírito Santo deseja jejuar. Quem está cheio do Espírito Santo deseja estudar a palavra. Quem está cheio do Espírito Santo levanta-se de madrugada e vai buscar a presença de Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, é por isso que o salmista Davi dizia no Salmos capítulo 51, versículo 17: não aparta de mim o teu Espírito, Senhor, porque não desprezará o Espírito do Senhor, o Espírito quebrantado e compungido não desprezará o Senhor. Sem a presença do Espírito você perde a alegria da salvação, porque no Salmos capítulo 51, versículo número 11, versículo 12, que o salmista dizia: devolva a minha alegria da salvação. E sabe por que ele tinha perdido a alegria da salvação? Porque no versículo 17 ele pede para o Senhor não se afastar dele, não afastar o Espírito Santo dele. E é por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 13: sejam cheios do Espírito. É por isso que no capítulo 4, versículo 30, ele diz: aleluia, não entristeçais o Espírito do qual foste selados. É por isso que no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos